Olá, o campus está começando e no programa de hoje você vai ver um especial sobre leitura. Mapa da leitura no país. Como fazer o brasileiro ler mais? Leitura obrigatória. Solução ou parte do problema? Já não basta ler, agora as crianças querem escrever. O hábito da leitura é um dos indicadores do grau de desenvolvimento de um povo. E o brasileiro, infelizmente, ainda lê pouco. Segundo os pesquisadores, o analfabetismo, a falta de bibliotecas e o alto preço dos livros são algumas das razões para o baixo índice de leitores. A Câmara Brasileira do Livro realizou a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil e confirmou que o brasileiro não cultiva o hábito de ler. 61% dos adultos alfabetizados têm muito pouco ou nenhum contato com os livros. Entre as 17 milhões de pessoas que não gostam de ler, 11 milhões e meio possuem até 8 anos de instrução. Além disso, os analfabetos somam quase 16 milhões de pessoas. O problema do brasileiro está na baixa formação educacional do nosso país. Nós tínhamos até 2002 65 milhões de brasileiros que não chegaram à oitava série. 33 milhões de brasileiros que não chegaram à quarta série. Você vê que a evasão se dá ou antes mesmo do cara adquirir a língua escrita, ou então ele nem vai à escola por uma série de fatores. A questão familiar, a necessidade de buscar dinheiro, buscar renda própria, faz com que as crianças entrem no mercado de trabalho muito cedo, né? A renda média per capita do brasileiro baixíssima, então para adquirir o material de leitura fica tudo muito complicado. Eu acho que a televisão, se ela for utilizada de uma maneira inteligente, ela realmente pode contribuir muito, né, para fazer com que a leitura, que se goste da leitura, mesmo porque eu não gosto da palavra hábito de leitura, porque hábito para mim é uma coisa mecânica, hábito é escovar dente, né, e leitura é uma coisa muito mais prazerosa, leitura é uma coisa muito mais envolvente, que tem a ver com alguma coisa que nos dê aquele prazer de fazer, né, sem qualquer tipo de obrigação. Ler é crescer. Ler é, por exemplo, descortinar os mistérios do mundo e chegar a sermos capazes de responder às grandes e ontológicas perguntas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O mercado editorial tem se desdobrado para vender livros nos últimos anos. Houve uma queda de 4% de 2001 para 2002 e 8% de 2002 para 2003. No ano passado, 17 milhões de pessoas alfabetizadas acima de 14 anos compraram ao menos um livro, ou seja, menos de 10% da população. Eu, pessoalmente, acho que o curso de biblioteconomia deveria investir mais no profissional que vai estar recebendo o público, para que ele pense na relação com o público e não só na parte técnica de conservação, de organização do acervo. Mas quem acha que só ler é suficiente está enganado. No meio de tantas letras, frases e parágrafos, é preciso entender o que está escrito de fato. A raiz do problema talvez venha da formação do cidadão, né? A escolaridade muitas vezes é precária e a falta de prática mesmo. A gente percebe com o trabalho semanal, isso vai melhorando. Não dá só para colocar na escola, é necessário qualificar essa presença na escola. Então, infelizmente, hoje, quase 50% dos nossos estudantes de ensino fundamental não conseguem interpretar aquilo que leem. 1/3 da população adulta e alfabetizada tem o hábito da leitura no Brasil. Desse número, segundo a pesquisa, 70% se concentram nas classes B e C. A escolaridade é um fator determinante na aproximação ou no distanciamento dos livros. O hábito da leitura, ele depende da sociedade, da família, do meio em que a criança vive. Senão a escola também fica com obrigações que são obrigações
mais até do que da própria família. Segundo a Unesco, existem alguns fatores críticos para estabelecer o hábito de leitura de uma população. São eles: ter nascido em uma família de leitores, estudar em escolas preocupadas com o hábito de leitura, o preço do livro, ter acesso aos livros e o valor simbólico que a população atribui a um livro. Eu acho que qualquer um pode ser um agente de leitura. Eu falo em agente de leitura, aquele que deflagra a leitura, né? Pode ser o professor, pode ser um amigo, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão. E eu acho que uma das coisas mais importantes para que a gente realmente desenvolva esse gosto, que é a palavra que eu gosto de usar, gosto em vez de hábito de leitura, é fazer com que essa pessoa, né, que o agente de leitura fazer com que essa pessoa tenha a possibilidade de entrar em contato com todos os materiais de leitura possível. Será que escolas e universidades estão cumprindo esse papel? A universidade está recebendo uma clientela que, de uma forma grosseira, vem um tanto ou quanto analfabeta. Portanto, o acesso à leitura do livro técnico-científico fica muito prejudicada. Então, a universidade acaba tendo que voltar nos seus objetivos, recuar, buscar, suprir as lacunas trazidas dos níveis anteriores, o que faz com que os objetivos reais de um curso superior não sejam cumpridos. Além do conteúdo específico, eu acho que nós temos que abrir possibilidades do aluno, né, do nosso aluno, desse ser que depende da gente, que a gente está formando e não apenas informando. Eu acho que nós temos eu diria que nós temos a obrigação de fazer com que ele entenda que existam leituras, existem possibilidades, né, de textos que podem aprofundar e também complementar de uma maneira agradável e de uma maneira prazerosa aquele conteúdo específico. Eu acho que isso, sem dúvida alguma, vai ajudar muito em qualquer profissão. Se o aluno quer escrever melhor, quer ter um texto melhor, quer se comunicar melhor, o grande caminho para isso é a leitura. Então, há uma relação entre a atividade de português e de literatura com a atividade de incentivar a criança e o adolescente a lerem cada vez mais, de modo que a escola é o que salva no Brasil ainda o hábito de ler, porque muitas vezes a família não tem esse hábito. Um estudo realizado na UERJ com alunos, professores e funcionários revelou que 81% dos entrevistados têm o hábito de leitura. Destes, 44% leem pelo menos um livro por mês. Somente 3% não estão lendo. Tenho hábito de leitura, mas assim, de assuntos específicos. A gente lê muito na universidade, além dos textos que a gente precisa ler das nossas disciplinas, as que estão associadas a elas, né? E as coisas que interessam a gente, né? A gente precisa fazer a leitura do mundo, né? Costumo ler, em média, 1 a 2 livros por mês. Muito por conta da faculdade, mas também leitura extra da faculdade, que eu procuro pesquisar, relacionados aos temas que eu estudo de meu interesse também. Tirando os livros que são exigidos pela faculdade mesmo, é uma média de 3 livros por mês. 81% das pessoas têm hábito de ler, seja livro, seja revista, seja jornal, seja, enfim, o que for, é um hábito de leitura, isso é muito importante. Eu acho que é uma média bastante interessante para uma universidade. Como virar essa página se os números são tão fortes? O Brasil possui 1.500 livrarias. O ideal seria perto de 10.000. 73% dos livros estão concentrados nas mãos de apenas 16% da população. 6,5 milhões de pessoas das camadas mais pobres não têm condição nenhuma de comprar um livro. Nunca é demais repetir a frase de Monteiro Lobato: um país se faz com homens e livros. No próximo bloco, vamos conferir o que as crianças estão lendo. Já, já!